Salve, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Interior. O canal levou um strike há pouco tempo, mas o vídeo que eu tinha colocado sobre a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Atenas de 2004 tinha sido retirado do ar, mas eu consegui contra-notificar, consegui vencer a disputa e o YouTube restabeleceu o vídeo, retirou o strike e o vídeo agora está disponível, tá? Vou deixar ele aqui na descrição para que vocês possam ver, caso não tenham visto. Foi um vídeo que eu gostei muito de ter feito, deu bastante trabalho, mas o resultado foi bem satisfatório. Hoje eu vou tratar aqui de um tema que vocês me perguntam muito nas minhas caixinhas de pergunta no Instagram, também por inbox. Sempre aparece uma pergunta, se não a mesma, muito parecida com as mesmas inferências, né? Que é aquela velha história de você ler muita literatura antes de ler filosofia. Tá? Esse vídeo aqui especificamente, eu vou colocá-lo dentro daquela categoria de orientações para os estudos, né? Aquele tipo de vídeo que é vida de estudos, que eu já tenho algumas playlists aqui feitas, tá? Então vou deixar o link da playlist desse vídeo aqui na descrição, certo? E você vai poder ver os outros vídeos dessa série de orientações para os estudos. Veja, vamos dar primeiro nome aos bois, né? Vamos dar nome aos bois. Quem é que diz sobre essa necessidade de você ler muita filosofia, muita literatura antes de ler filosofia? Quem dizia isso era o saudoso Olavo de Carvalho, tá? Só que vocês têm que entender uma coisa. Vocês têm que prestar atenção num detalhe que é muito importante. Que quando alguém fala qualquer coisa, diz qualquer coisa, afirma qualquer coisa, tem por trás um contexto. Tá? Não é uma afirmação solta, não é uma afirmação que ela surgiu do nada, não é uma afirmação que ela simplesmente brotou. Tem um contexto ali, uma interlocução que o Olavo estava fazendo e que vocês precisam prestar atenção justamente nesse contexto para poder entender o que ele quis dizer. Parte desse contexto também diz respeito às pessoas a quem ele estava se direcionando, certo? Que vocês não podem esquecer que o Olavo, quando ele disse isso, ele tinha em mente pessoas que passam 20, 30, 40 anos da vida sem ter lido um único livro. Pessoas que passam 20, 30, 40 anos que nunca estudaram nada. Basicamente, mal sabem ler e escrever, digamos assim. Né? Então, é aquele tipo de pessoa que ela não tem o hábito de estudo, ela não tem desenvolvido um cronograma de estudos, ela não tem desenvolvida uma vida de estudos, ela não tem uma vida interior nesse sentido. E para isso, uma pessoa que está dentro desse contexto, que está nessa condição, evidentemente não seria possível e não seria nem proveitoso. Primeiro, não seria possível, muito menos proveitoso, ela começar a ler a partir da própria filosofia, certo? Você veja, eu já atendi particularmente algumas pessoas jovens, de 15, 16, 17 anos. Já atendi gente com um pouco mais de 20 que não tinha costume de ler. Aí quando eu perguntava qual foram os últimos 4 livros que você leu, para eu ter uma ideia mais ou menos assim do que a pessoa faz, né? Aí a pessoa disse, professor, na minha vida inteira eu só li 2 livros. Teve gente que já me disse, eu nunca li o livro inteiro, para você ter uma ideia. Então, uma pessoa que ela está dessa condição, como é que uma pessoa dessa vai começar a estudar Platão, Aristóteles? Certo? Realmente não seria fácil, né? Eu já tive gente que eu disse pro cara, olha, leia isso aqui, dei pro cara ler paradidático. Paradidático que você leria na quinta, sexta série. Leia isso, faça um compromisso. Se você conseguir ler essas 100 páginas de capa a capa, depois a gente prossegue. Tá? Dei para o cara ali um livro para ele ler Os 12 Trabalhos de Hércules, escrito por Monteiro Lobato, que é um livro interessantíssimo, que envolve ali os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, junto com Hércules. Né? Então, o Hércules ele vai fazendo os 12 trabalhos com a ajuda dos personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, principalmente a Emília, que ela é a mais ativa nesse sentido, é a boneca Emília. Ela rouba muito a cena. E aí, vamos começar primeiro com coisas mais simples assim, né? Porque existe na leitura uma coisa que é um tanto quanto mecânica, tá? Uma coisa um tanto quanto mecânica. E a pessoa, ela
tem que desenvolver essas capacidades, digamos, mais mecânicas da leitura, que vão além também, que não, a leitura não se limita apenas à pura intelecção do texto que está sendo lido, certo? E aí, quando o Olavo dizia esse tipo de conselho, esse tipo de mandamento do estudo, ele tinha em mente pessoas desta característica. E aí, assim, quando eu lembro da minha própria vida de estudos, como é que foi que eu comecei a minha vida de leitor, a minha vida de estudante? Foi lendo cordel. As primeiras coisas que eu li na minha vida, que eu me lembro de ter lido em casa, né? A minha mãe lia muitas histórias pra gente, né? Meus pais contavam histórias da mitologia grega para nós. Tinha uma série de fábulas para crianças, né? Fábulas que visam, que eu nem lembro mais os autores, é tanto tempo que faz aquilo. Foi esse tipo de leitura, mas o que me marcou de verdade foi literatura de cordel. Depois de literatura de cordel, foi mitologia grega, mitos gregos. Comecei a ler mitos gregos, mas antes eu já ouvia vários mitos gregos, meu pai contava pra gente. E nesse sentido também eu sempre gostei muito de ouvir histórias. Minha avó contava história pra gente, meu pai contava história pra gente, minha mãe contava história também. Amigos da família também sempre tinham ainda havia aquela mística ao redor, não de uma fogueira, mas de uma mesa de jantar, uma família reunida, e aí começava-se a contar histórias, e a gente, criança, ficava ouvindo. Isso lembra também o que o próprio Gilberto Freire dizia, né? A função das mucamas, né? As mucamas, elas fizeram muito pelo imaginário infantil, contando histórias para as crianças. E, nesse sentido, dos comentários que Freire faz, é que por muitos e muitos e muitos anos, até na década de 20, na década de 30, Freire ainda falava isso, que no Brasil faltava livros para crianças. A criança não tinha livro para ler. Por sorte, no Brasil nós tínhamos as mucamas que contavam histórias para os seus iaiás e os seus ioiôs. Justamente, hoje a gente diria que as mucamas estavam formando o imaginário daquelas crianças. Mas, veja, como é que foi a minha experiência? Lendo cordel. Depois de ler cordel, fui ler poesia. No colégio eu já li os livros didáticos, mas eu também lia outros livros de literatura na biblioteca da escola. E por aí a gente foi seguindo. Depois eu fiz um curso superior e tal, e daí boa parte de vocês talvez já conheça um pouco a minha história, que hoje eu já concluí um doutorado, oficialmente sou doutor em filosofia. Só que tudo isso começou lá atrás. Eu acho que eu tinha menos de 10 anos de idade quando eu li o meu primeiro livro. Devia ter 9 ou 10 anos de idade quando eu li o primeiro livro de capa a capa, certo? Ao longo da adolescência eu li também coisas muito variadas, mas basicamente os meus interesses eles giravam em torno de literatura estrangeira, poesia, cordel. Eu nunca fui muito fã de literatura brasileira, devo frisar esse ponto. Poesia, cordel, história e sociologia. As coisas que eu mais lia na adolescência. Durante a adolescência eu li também algumas coisas de filosofia, li alguns diálogos platônicos, mas não foram de muito proveito, certo? E assim a coisa seguiu. Nesse sentido, eu segui o conselho de Olavo, que antes de eu estudar realmente filosofia, eu tinha lido já muitas outras coisas, já tinha lido muita história, já tinha lido muita literatura e tal. Mas você que já tem essa bagagem, já trilhou mais ou menos esse caminho, porque eu conheço gente que fala comigo que a pessoa já tem um curso superior, está terminando a faculdade, já leu bastante coisa, já leu bastante literatura, não se dá conta, mas fica com medo, com receio de não poder ler filosofia. E você que já tem um pouco dessa bagagem, por exemplo, você pode ler um Platão da vida não, você pode ler Platão especificamente como se você estivesse lendo uma peça de teatro, porque os textos são escritos em forma de diálogo. Então, partindo daquela lógica que eu sempre digo aqui e sempre digo no meu Instagram, em todo canto que eu vou, eu sempre digo isso. Você tem que se acostumar com a ideia de que você vai estar constantemente ao longo da tua vida relendo obras fundamentais. Então você não pode esperar que você vai ler, se você é uma pessoa que quer estudar filosofia seriamente, você não pode esperar ler Platão uma única vez na sua vida. Você leu agora todos os diálogos e nunca mais você vai ler de novo. Tá? Muito provavelmente você não vai fazer isso.
De tempos em tempos você vai estar relendo certos diálogos platônicos, se não todos. Então, tendo essa necessidade e essa certeza da releitura, né, em perspectiva, você pode ler, ou digamos, você pode se dar o luxo de ler os diálogos deles de maneiras diferentes. Então, digamos, a primeira vez que você lê Platão, você lê como se fosse uma peça de teatro. Pronto. Uma leitura tranquila, mais rápida, não uma leitura tão detida, uma leitura compenetrada. A segunda vez que você lê Platão, você já pode ler como se fosse, como se você quisesse mais ou menos pescar ali no texto já elementos da sua, entre aspas, filosofia e elementos da própria cultura grega, elementos ali do tempo em que viveu Platão. Numa terceira leitura, você já pode fazer justamente uma leitura já de fato mais filosófica mesmo, para entender o entre aspas sistema de Platão, né? Entre aspas, porque Platão na verdade não tem um sistema, né? A gente fala entre aspas, né? Mas o arcabouço geral do pensamento dele. Tá? Você pode fazer isso numa terceira leitura. E na quarta leitura, tá, você pode fazer outras coisas. Veja, Léo Strauss, antes dele escrever qualquer coisa sobre Platão, é dito, quem diz isso, se eu não me engano, é Harold Bloom. Léo Strauss, ele leu 50 vezes os diálogos de Platão antes de escrever qualquer coisa a respeito dele. Não estou falando de ele releu todos os diálogos 2 vezes, 3 vezes. Não foram 20 vezes. Se você encontrar alguém que diz, olha, já reli 20 vezes todos os diálogos de Platão, né? Já é bastante coisa. Agora o cara leu 50 vezes. 50 vezes. E se eu não me engano, Léo Strauss leu em grego, tá? Strauss, Fögling, todo esse pessoal lia em grego. Então você veja o nível de comprometimento do cara. E ele ainda dava aula na universidade, né? Então quando a gente vê isso, a gente pensa, porra, bicho, realmente a gente é. Como diria aquele meme do cara, cara, eu sou um merda, meu irmão. Porque o cara dava conferência, o cara dava aula, o cara escrevia livro, o cara, porra, estudava pra cacete, lia Platão em grego, leu 50 vezes, poxa. E você fica aí no rolando feed, perdendo tempo e vendo besteira, né? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Então, realmente, é possível, dá pra fazer, dá pra fazer. Agora, voltando àquele ponto principal, qual é a questão principal? É justamente essa. A maioria de vocês que estão me ouvindo aqui nesse momento, a maioria, tá? A maioria tem total condição de pegar um livro de filosofia e começar. A maioria, tá? Eu digo isso sem correr o risco de estar falando alguma besteira. A maioria de vocês pode ler filosofia. Eu nunca recomendo um adolescente com 15, 16 anos começar a estudar filosofia, né? Vai estudar matemática, vai estudar música, vai estudar geografia, vai estudar história, tá? Vai estudar outras coisas, deixa a filosofia para quando você tiver um pouco mais de bagagem de vida, quando você já tiver experienciado algumas perdas, tá? Já tiver sentido algumas dores e algumas delícias da vida, quando você já for uma pessoa que já tem uma responsabilidade, quando você já entender a sua responsabilidade perante a sua família, perante a sociedade em que você está, quando você já se vê diante de certos dilemas de ordem moral e de ordem existencial, são nesses momentos que a filosofia começa a fazer sentido ser inserida nos teus hábitos de estudo. Antes disso, não. Você ainda está muito verde para isso. Eu acredito que a orientação ela está muito clara. A maioria de vocês não precisa ficar anos e anos e anos e anos lendo literatura para poder ler filosofia, porque se você fizer isso, você nunca vai ler filosofia, porque sempre tem algo de literatura para ser lido, algo de qualidade, algo importante, né? Se você considerar ali um conjunto de obras, fazer, ó, isso aqui são os clássicos da literatura, você vai passar ali o resto da vida, entendeu? Você vai passar simplesmente o resto da vida lendo, né? Para você saber quando é que você está pronto, não tem uma resposta definitiva, digamos assim. Tem uma certa intuição, tem uma certa intuição. E, logicamente, tudo que a gente começa, né, tem um pouco mais de dificuldade, mas à medida que a gente vai progredindo, as coisas vão fluindo. À medida que você vai se arriscando na leitura dos textos filosóficos, você vai percebendo, né,
que as coisas começam a fazer sentido. No início é tudo muito mais difícil, tudo muito mais travado, tudo muito mais intimidador, digamos assim. À medida que você vai progredindo, as coisas os caminhos vão se abrindo, mas você tem que começar. Certo? E pessoal, eu estou deixando aqui também no comentário fixado o link para a minha aula aberta para o meu curso de técnicas de estudo. Se você quiser aprender a estudar comigo, para ver como é que eu faço para fazer os meus estudos, né? Tudo que eu uso na minha rotina de estudos, eu passei para vocês ali, sem segredo, sem mistério, sem enrolação, indo direto ao ponto. O link está aqui no comentário fixado. Comente aqui comigo o que é que você quer que eu traga, se você tem alguma pergunta que você quer que eu responda em vídeo, certo? Eu já estou fazendo outros vídeos para responder perguntas que vocês me fizeram, certo? E assim, devagarzinho, a gente vai caminhando, eu vou ajudando vocês e vocês vão me ajudando e assim todo mundo cresce. Valeu, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço e tchau.